Quais são os tabus mais comuns dentro de um relacionamento que chega pra vocês assim, que o casal, o casal tem esse tabu, a maioria? Tipo, algum receio, algo do tipo. Cara, tabu, existe vários, assim, a gente precisa Mas os especificar mais melhor. comuns. Pra começar, às vezes um tabu gigante em cima é de um verdade. bulletzinho. Em Em cima de um lubrificante íntimo. Minha mulher não precisa usar um lubrificante, porque eu não dou conta. Um vibrador, eu não dou conta. Um massageador. O homem se sente mais, como se fosse menos potente, porque tem um vibrador ali. E não é nada Isso. disso. É quase Exato. uma concorrência ou uma comparação. Não existe. Gente, uma vez por todas. Sabe qual é o problema? É que as mulheres, às vezes, tá muito. Começou a se falar muito sobre a sexualidade feminina. Isso foi uma coisa muito legal. Na verdade, começou a se falar mais sobre a sexualidade. E aí, principalmente na época da pandemia, começaram os vibradores, porque estava todo mundo em casa. E aí criou uma imagem de que o vibrador é necessário, toda mulher tem que ter, porque ele substitui um homem. Eu vou ter um homem para quê? Eu não Se eu acho tenho um que vibrador. substitui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Essa frase ela é tão tosca, ela é tão errada. Não se compara uma pessoa com um vibrador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você fala de pessoas, você está falando de cheiro, de pegar, de olhar, de atitude, você está falando de envolvimento, você está falando de uma série de coisas que te estimulam, feromônios. Quando você fala de um vibrador, seja um bullet, seja um vibrador líquido, ou o que quer que seja, você está falando só de um acessório. Que são coisas usadas, existem objetos milenares usados para estimular. Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser uma pena para passar no corpo. A gente está falando de um objeto que vai instigar, que vai ajudar a mais prazer, principalmente em determinadas situações. Aí você fica com essa coisa de que, para que eu quero um homem se eu posso gozar sozinha? São coisas diferentes. Quando você fala situações, né, a mulher tem várias fases, né, na vida. Então, muitas mulheres têm dificuldade. A gente pega lá a mulher que está 30 anos no relacionamento, num casamento e nunca gozou. Sim. 10 anos num casamento, 3 anos num casamento e nunca... Ela só tá lá pra satisfazer o homem Às e... vezes ela acha que gozou. Tipo, eu conheço uma pessoa específica que só teve relacionamento com uma única pessoa na vida. E aí, às vezes, eu fico pensando, será que ela acha que gozou? Será que ela gozou de verdade? Porque um dia eu tentei dar um vibrador e ela não aceitou. Ela falou, não, isso aqui, negócio, imagina lá. Tipo, lá vai ser ótimo. Quando você botar lá, você nunca mais vai querer tirar. E tem uma coisa, né, ligada a isso. Quando outro dia eu atendi uma mulher, ela falou, cara, eu comprei um vibrador e falei, pega lá o vibrador. Por que vibrador? O vibrador é isso aqui, são um vibrador, ele vibra. Ele tem uma vibração que ela vai trabalhar no clitóris da mulher. Não precisa introduzir, não precisa colocar em lugar nenhum. Você vai colocar ali esses movimentos, essa vibração, ela é o que uma vulva precisa. Se você não faz isso com a boca, se você não faz isso com a mão, com o vibrador, vai dar muito bom. Então, muitas vezes, uma mulher que tem dificuldade com o orgasmo, por vários motivos e fases da vida, ela precisa disso aqui. Agora, imagine isso aqui com a sua mão quente junto. Só coloca lá. E começa a falar umas besteirinhas no ouvido. Vai resolver demais o problema de um monte de mulher que não consegue gozar. Não precisa introduzir nada, não vai competir. Você vai ver sua mulher tendo mais prazer, mais desejo. Aí outro dia a mulher falou assim, cara, outro dia eu falei, pega lá o vibrador. E aí ele não sabia o que fazer com o vibrador. Era a nossa primeira experiência, ele não sabia onde colocar, como pegar. Então ficou aquele clima no quarto, aí o casal já perdeu ali aquele momento que deveria ser uma sexualidade bem vivida, bem aproveitada, o clima se perdeu, a mulher olhou para a cara do marido de 40 e poucos anos, viu um adolescente de 3, ela falou, parecia que eu estava falando com um garoto de 13 anos. 3 mulheres que eu atendi nos últimos meses, que as 3 falaram a mesma coisa no sexo. Parece que eu estou olhando para um garoto de 13 anos na cama, o cara não se move, não se mexe, faz nada.